Boa noite, igreja. Eu sou Eliana, sou pastora do Ministério Sonho de Deus. Trago um abraço de todo o ministério, apóstolo Cristiano, apóstolo Eli. Trago um abraço de Taubaté para a vida de vocês. E pastor, tem algo muito especial sendo gerado aqui nessa noite. E o Senhor me disse que é uma noite de alinhamento dentro do que Ele está construindo e do que vai ser gerado a partir desse local. Enquanto a adoração ministrava, e o Senhor vai fazer esse ajuste com a adoração, o Senhor me mostrava a região que eu nunca estive nesse local. Eu acho que deve ter campo de futebol, alguma coisa aqui perto. E o Senhor é como se Ele me permitisse andar pelos ares desse bairro, desses bairros, dessa localidade. E o Senhor me mostrava algo que saía daqui e fluía para a cidade, fluía para o bairro, a partir desse local. E o Senhor me dizia que é uma noite de alinhamento, amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé mais um pouco. E eu queria que a adoração me ajudasse nisso. Eu queria que a adoração, se pudesse, eu não sei se eu posso contar com a adoração. E eu queria declarar isso. Nós declaramos na primeira canção, deixa queimar. Né? Na primeira canção nós declaramos que Ele brilha neste lugar. Mas não são nessas 4 paredes que Ele brilha. As luzes vão se apagar daqui a pouco. Nós vamos embora para as nossas casas. Esse é um lugar de honra, porque nós congregamos e devemos honrar. Mas faz assim comigo, põe a mão no teu coração e diz assim: Ele brilha neste lugar. O que vai impactar esse bairro, essa cidade, o que vai impactar toda essa região, é o que brilhar a partir daqui, da minha e da sua vida. É o que for genuíno e verdadeiro e fluir das nossas vidas, é que invade os 4 cantos dessa cidade. Então eu queria que você declarasse que Ele brilha, mas eu queria que você declarasse com entendimento de que Ele deseja brilhar a partir da sua vida. A partir da sua vida, e por isso essa é uma noite de alinhamento. Porque o Senhor vai posicionar coisas que precisam ser posicionadas para que Ele de fato brilhe na minha e na sua vida. Porque o nosso Deus nos preenche por completo. E tudo que é mentira em nós, e tudo que ainda é falso em nós, precisa ser lançado fora, para que a luz dele brilhe a partir de nós. Então eu queria te convidar a declarar essas palavras, com o entendimento de que é com a tua vida que o Senhor trata nessa noite, amém? Adoração, por favor. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Senhor, nós queremos te adorar, rendendo todo o nosso entendimento, rendendo a nossa mente, rendendo tudo que nós somos, para ser ministrados não por palavras humanas, mas pelo fluir do teu Espírito. Nós rendemos a nossa mente. Eu declaro toda a mente cativa à obediência de Cristo. Eu declaro que toda palavra será ministrada ao Espírito e não à alma. Nós não temos nada com a alma. Nós queremos ser edificados no nosso espírito, aonde a verdade habita, aonde a vida se dá.
Senhor, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem a fazer nessa noite. Eu declaro cada coração aqui sedento da tua verdade, sedento de ser conectado àquilo que o Senhor tem para essa casa, para esses dias. Nenhuma das pessoas que se encontra nesse lugar foi trazida por acaso, por coincidência. Esse dia estava escrito antes mesmo que nós existíssemos nessa terra. O Senhor está construindo algo, e se cada um de nós se encontra nesse lugar, é porque nós somos parte desse propósito. E é por isso que nós carregamos a tua vida. Ministra o nosso espírito nessa noite. Eu declaro que hoje é uma noite de alinhamento, em que toda mentira que ainda há, em que tudo que há ainda que atrapalha o teu propósito de ser manifesto através das nossas vidas, caia por terra nessa noite. Nós queremos subir de nível, Senhor. Nós queremos cumprir o que Efésios diz: a estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito em nós é plena, é completa. Mas nessa noite nós queremos acessar algo mais. Nessa noite nós queremos tocar mais. Nessa noite nós queremos conhecer mais. Se dê a revelar em nós e através de nós, Senhor. Nós não abrimos mão da tua verdade, porque tu sois a verdade. Toca na nossa vida nessa noite e nos leva, Senhor, a entender aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento, por favor. Eu queria, antes de dar sequência à palavra, convidar o evangelista Tom. Uma honra poder estar ao lado dele, da sua esposa Nayara. Nos conhecemos, tive a oportunidade de ministrar ao casados. E que honra estar para mim hoje acompanhado de vocês. É gostoso quando a gente se ajunta com esse povo doido, né? Não tem minuto, não tem tempo, é ministração o tempo inteiro, porque o Espírito que cá habita lá, e aí a gente vai fluindo no mesmo Espírito, amém? E o Tom vai fazer um convite a vocês. Por favor, Tom, se puder falar para a gente rapidinho. Gente, a paz, eu sou o Tom, né? Sou um dos ministros do Sonho de Deus, e amanhã começa um projeto lá que teve tudo a ver com o que o pastor falou. E começa o ACE, Ativando Cristo no Esporte. E amanhã, às 7h30, quem vai estar lá vai ser o Rosinei, ex-jogador do Corinthians, do Atlético Mineiro. Deus nos tem colocado, eu e a minha esposa, para cuidar de 95 jogadores pelo mundo inteiro, em 18 países. E quando ele falou, né, que tipo, nesse projeto tem muitos atletas, né, e às vezes nem vai virar atletas ou vão virar, eu creio que vão virar. Porque esse mundo do futebol precisam do reino, da visão de reino, e pessoas que manifestam Cristo. Então vai para cima, não tenha medo. O futebol é um esporte muito chamativo e que precisa de Cristo. Então eu faço esse convite amanhã às 7h30. Leve os corintianos, que você fala que é tipo aqueles caras malucos, para esse lugar amanhã 7h30 lá no Sonho de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, né? Fica o nosso convite aí, né? E Ministério Edificando Gerações. Que nome forte, né? E o Senhor me fazia a seguinte pergunta: o que vocês querem edificar nas gerações? O que edificar nas gerações? O que edificar nessa criançada bonita aí que acabou de subir? Só tem uma coisa para ser edificada, e é Cristo. Ele é a única edificação que toda geração, que toda vida precisa. É edificado nele que todas as demais coisas fluem. E esse ministério que cumpre está debaixo desse nome e que, portanto, estabelece um caminho profético, edificando gerações. Eu quero tratar algo além hoje, caminhar mais de entendimento do que é um novo pacto, para estabelecer e edificar a verdade que é Cristo. E como vocês tão bem sabem, já têm sido ministrados, têm andado conosco. No Éden, Adão fez uma escolha. No Éden, Adão fez uma escolha. E a escolha que ele fez o separou e separou toda a humanidade e a sua semente da natureza de Deus. Trouxe uma natureza adâmica, corrompida pelo pecado, pela morte. Houve ali uma separação. Gênesis 3:22 diz assim: como um de nós conhece o bem e o mal. A escolha que Adão fez de comer daquela forma simbólica da árvore do conhecimento do bem e do mal
o fez sair daquele local de dependência de Deus. Aquele local em que pela viração do dia ele vinha e olhava ao Senhor e conversava com o Senhor. E isso me diz de uma dependência. Isso me diz de um relacionamento. Quando Adão escolhe, incentivado pela serpente, incentivado por Satanás, ele está dizendo: a partir de agora eu faço as minhas escolhas. Não dependo mais do Senhor. Eu quero ter essa capacidade de discernir o que é bem e o que é mal. E é interessante porque a árvore do conhecimento continha coisas boas. Nós fazemos muitas coisas boas que em nada servem para Deus, porque estão fora da árvore da vida, que é Cristo. Então nós podemos fazer coisas muito boas, completamente fora da verdade que é Cristo. Nós podemos até abençoar um irmão, que coisa boa. O pastor ministrava sobre honra. Eu tenho aprendido na casa, no sonho de Deus, que honra, além de tudo que o pastor falou, é reconhecer o que o outro carrega em seu coração. Quando eu honro, eu não honro pela situação externa daquela pessoa. Eu não honro porque ela tem muito, porque ela tem pouco, porque ela é menos favorecida, porque ela é mais. Eu honro porque eu reconheço o que você tem no seu coração. E aí eu presto honra. Mas eu posso dar uma oferta, e quando eu não estou fundamentada na verdade, na vida que é Cristo, eu posso dar uma oferta pela motivação errada. Eu pratico um ato bom aos olhos de todos, eu pratico um ato justo, mas a minha motivação é que eu seja de alguma forma glorificado. Olha como ela é boa. Então o Senhor não trabalha com as situações externas, Ele trabalha com o que flui de dentro de nós. Se está posicionado na verdade, ou se está posicionado nessa natureza adâmica. E eu gosto sempre de falar algo, por onde eu vou, por onde eu passo, essa natureza adâmica, que cada um de nós possui. Diga comigo: eu possuo a natureza adâmica. Sabe, caminhando, eu tenho um privilégio de ter nascido no sonho de Deus, de só conhecer a integridade dos meus líderes, como o apóstolo Hélio, o apóstolo Cristiano, a apóstola Leila. Eu não conheço outra realidade, eu considero isso um privilégio. Mas eu creio que muitos aqui caminharam pelo Evangelho, por outras denominações, por outras igrejas, e eu tenho como ministra a oportunidade de cuidar pessoas que chegam de outros lugares. E como é fundamental para as nossas vidas ter o entendimento do que nós portamos. Ter o entendimento de que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós dizemos assim: Senhor, essa natureza contaminada, essa natureza adâmica, que eu nasço com ela impressa no meu DNA, ela vai me acompanhar até o último dia que eu estiver nessa terra. Mas eu quero, sabe quando Jesus explica: ei, muitos estão cansados, fatigados, sobrecarregados. Vinde a mim, vocês que estão cansados. E Ele propõe que nós troquemos o fardo, e Ele dá o dele que é manso e suave, é leve e suave. E nós pensamos assim: ai Jesus, eu quero entregar todos os meus problemas nas tuas mãos e pegar os teus, que é leve e suave. Não é disso que Jesus está falando. Sabe o que Jesus está falando? Ele está dizendo assim: olha, sabe essa natureza que começou lá em Adão, e que cada um de nós aqui é descendente, carrega ela na nossa carne, no nosso corpo? Me deem ela, e eu vou dar a minha natureza, a minha vida. Ela é leve e ela é suave. Essa troca, que não é uma troca, porque a gente entrega algo que é falido, morto, contaminado, e recebe a vida dele. Mas nós temos que ter um entendimento, e a religião nos rouba disso. A natureza adâmica, ela faz parte do gênero humano. Ainda que você entregue a sua vida a Cristo e receba a vida dele, e agora ele passa a ser um conosco e habita em nós e vive em nós, nós temos que ter o discernimento de que nós nascemos nessa raiz adâmica. E que quando nós recebemos a vida de Cristo, essa natureza adâmica, e aí a briga dessa natureza com o Espírito, no sentido de quem vai exercer governo sobre a sua vida. E essa natureza adâmica, você pode me perguntar: pastora,
Aquelas crianças puras que estão ali em cima, elas já nascem nessa natureza. Eu sou casada, tenho 3 filhas. Louvo a Deus pela vida do meu marido, que está com as 3 meninas, incluindo o bebezinho de 1 ano de idade, para que eu esteja aqui ministrando. E eu olho para minhas filhas, são puras. Eu olho para aquela bebezinha, ela é pura. Mas a realidade é que a natureza adâmica faz parte dela. E que no tempo em que ela tiver noções e conhecimento maior do entendimento da vida, ela começa a se manifestar. E o que nós fazemos com essa natureza adâmica quando nós recebemos a Cristo? Infelizmente, a religião nos leva a lugares em que nós pegamos essa natureza corrompida e tentamos convertê-la. Ela tenta se tornar evangélica. Não, se eu cumprir essas regras, se eu estiver todo domingo tal horário no culto, se eu falar desse jeito, a paz do Senhor, irmão, tudo bem. Se eu der glória a Deus, se eu cumprir uma série de rituais, e não se trata disso. Essa natureza adâmica, ela tem só um destino: a morte, e morte de cruz. Jesus desenhou isso através da vida dele, mas a diferença é que ele não carregava o pecado, ele carregou os nossos. Mas quando ele morre, ele aponta um caminho. Essa natureza pecaminosa e contaminada em nós, ela só tem um destino: morrer dia a dia. E esse é o pacto que o Senhor fez definitivamente em Cristo. Cristo venceu a morte e o pecado. Deus é um Deus de pacto. Se você caminhar pela palavra, você vai ver os diversos pactos que ele estabeleceu. No Éden ele fez um. Com Noé ele fez outro pacto. Adentrou a família, tirou aquele homem que tinha um coração que adorava o Senhor e fez um pacto. A partir de ali, uma nova descendência, um novo povo. Deus fez um pacto com Abraão. Olha, a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto as areias. Deus fez um pacto com Moisés. Deus é um Deus de pacto. Mas Deus fez um pacto em Cristo, definitivo. Porque o que acontecia, se você for comigo, abra sua Bíblia, você que trouxe em Hebreus. Abra para mim, por favor, em Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8, a partir do verso 8. Hebreus 8, a partir do 8, diz assim: E de fato repreendendo-os diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Continuando: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui a palavra fala dessa nova aliança, fala desse novo pacto. E aí você pode falar: pastor, esse novo pacto, essa nova onda, é esse novo movimento da igreja? Não, meus irmãos. Esse novo pacto foi inaugurado em Cristo, quando Ele cumpre a aliança definitiva. Todas aquelas alianças que eu citei, algumas das que eu citei, no Éden, Noé, Abraão, Moisés, toda a aliança antes de Cristo, o perdão dos nossos pecados, o perdão dos pecados, ele era feito pelo sacrifício, pelo derramamento. Se você continuar lendo em Hebreus, você verá isso. De tempo em tempo o sacerdote vinha e derramava o sangue de touros, de animais, e ali os pecados eram perdoados. Mas a palavra diz que esse sacrifício era ineficaz, porque não era permanente.
não cobria não cobria os pecados. Então ele tinha que ser refeito, dessa forma sempre. Se você for comigo no 8:9 que nós lemos, deixa eu ver se eu me perdi. Não. No 8:9. O que ele diz? Capítulo 8, verso 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pelas mãos, para o conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Deus é um Deus de pacto. E durante essas alianças, a remissão, como eu dizia, dos pecados, era feita por esse sacrifício. Mas a palavra diz que ele era ineficaz. Ele cobria esses pecados com o derramamento desse sangue de animais, mas ele não tornava puro. E quando Cristo vem e entrega a sua própria vida, da semente que não carregava o pecado. Sabe, Cristo, quando foi colocado no ventre de Maria, semente pura. Há tanto legalismo, às vezes as pessoas falam, ele foi colocado assim porque o sexo é pecado. Isso não tem nada a ver. Se todos nós somos descendentes de Adão, todo gênero humano é contaminado pelo pecado e pela morte. Então o Senhor pega a semente santa, a semente dele, e coloca no ventre de Maria, para que esse pudesse remir os nossos pecados. Esse é o novo pacto, esse é definitivo. Mas sabe o que o Senhor nos leva a refletir nessa noite? E a pergunta que ele me fazia e pedia fazer a vocês é: em que pacto você vive? Em que pacto você vive? Vá comigo em Hebreus 10. Hebreus 10, um pouquinho mais à frente, no 9 e no 10. Hebreus 10, capítulo 9, e diz assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Se você vier um pouquinho antes, no 8, diz assim: depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações, pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui a palavra está nos dizendo disso. Desse sacrifício que era ineficaz, desse sacrifício que era temporário, desse sacrifício que não tornava puro, que não dava uma nova natureza, desse sacrifício em que de certa forma era um alívio de consciência, porque daí o povo pecava, e aí o povo juntava as suas ofertas, e o sacerdote ia lá e fazia aquela expiação, e aquela oferta, e daí o povo voltava e pecava, e aí remove o primeiro, para estabelecer a verdade que é Cristo. É aquele sacrifício em que não há mais esse alívio de consciência, porque não trata mais com essa natureza adâmica, mas ele vem e nos dá uma nova vida. Você entende isso? Ele não faz mais um sacrifício que é passageiro, que é temporário, que alivia a nossa consciência. Ele vem e te dá uma nova natureza. Mas a questão é, quando nós viemos aos cultos, quando nós vamos às celas, orações, em qual pacto nós estamos nos movendo? Será que nós continuamos carregando o estilo de vida em que eu vou lá domingo, a semana foi, olha, enfiei o pé na jaca, foi difícil, meti os pés pelas mãos, agora eu vou aqui aliviar a minha consciência, e aí eu oro, e eu levanto a minha mão, e eu dou glória a Deus, e eu choro, eu me emociono, mas quando eu saio daqui, daí eu volto para a minha realidade. Irmãos, isso é viver o velho pacto. Porque é continuar vivendo numa velha natureza, tentando adestrá-la ou conformá-la a algo que só pode ser vivido pela vida de Cristo em você. Então o Senhor me fazia essa pergunta: em qual pacto vocês vivem? Em qual pacto nós vivemos? Qual pacto rege as nossas vidas?
Cristo é a essência do novo pacto. Cristo é o novo pacto. Ele é a árvore da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o pão da vida. Toda a Escritura aponta para esse tema apenas. Do Antigo ao Novo Testamento. O Antigo como sombra daquilo que viria, desse novo e eterno pacto. E agora, a palavra diz que Ele faz morada em nós. E Ele é a nossa vida. Qual vida você flui a partir de amanhã, quando você sai daqui? Qual pacto rege a sua vida? Quando amanhã às 7h30 ou às 8 da noite você iniciar o seu horário de 7h30, 8 horas da manhã, enfim, você iniciar o seu trabalho, o seu estudo, a sua escola. Qual luz que vai brilhar? Ele brilha neste lugar. Qual pacto vai governar as suas palavras? Qual pacto vai governar os seus pensamentos? Qual vida vai fluir através da minha e da sua vida? É disso que se trata. Não é de algo externo. Não é de cumprimento de coisas que são exteriores apenas. Isso não evidencia a nossa essência. Isso não evidencia qual vida está fluindo através de nós. O Senhor me deu uma frase no culto de quinta-feira enquanto eu ministrava, que o Senhor nos posiciona em lugares. Mas em cada lugar que o Senhor nos posiciona, Ele vai discernir a nossa motivação. A posição vai revelar a nossa motivação. E a motivação vai identificar a nossa identidade. A posição vai revelar a nossa motivação. E a motivação vai revelar a nossa identidade. Ou seja, vocês estão em São José. Vocês estão posicionados nesse local, nesse bairro. Qual é a motivação? O que move vocês? O que move ser edificar nessas gerações? O que impele vocês dia após dia estarem aqui ministrando? É algo genuíno de Cristo. É impartir Cristo sobre a vida de cada pessoa, sobre a vida de cada criança. É edificar sobre a vida de cada um de vocês. Edificar sobre essa verdade que vocês portam. Quando nós somos posicionados, as nossas intenções se tornam evidentes. Elas vêm à tona, elas são evidenciadas. Talvez o mundo não perceba, talvez o mundo natural não perceba, talvez o mundo natural nos aplauda, mas o Senhor diz que quando Ele nos posiciona, Ele evidencia a nossa motivação e deixa exposta a nossa identidade. Se eu estou fluindo como filho, ou se eu estou fluindo como um crente evangélico que cumpre circunstâncias externas àquilo que eu carrego. E eu creio, pastor, que é esse alinhamento que Deus quer trazer. Tem algo muito forte a ser gerado a partir dessa casa, para essa cidade. Mas nós precisamos de homens e mulheres posicionados na verdade. Nós precisamos de homens e mulheres que não negociam a vida, que não negociam fluir na natureza em Cristo, que não negociam com o pecado, que não negociam dar espaço para a velha natureza. E aí, meus irmãos, nós precisamos necessariamente falar desse processo de morte. Falar do destino dessa natureza, que só é a cruz. Talvez você esteja passando por situações nesses dias, em que você diga assim: nossa, é uma luta, é a tribulação do inimigo. E eu vim como profeta do Senhor dizer que não é, mas é o Senhor te permitindo morrer dentro de cada uma dessas situações. É o Senhor te colocando em situações para que essa natureza contaminada, pecaminosa e que sempre quer exercer o governo, ela seja destinada à cruz. O Senhor tem me falado muito sobre o poder do caos. E vou expor algo para vocês. Quem fala isso é uma mãe de 3 filhos que escolheu estar em casa, cujo marido teve a oportunidade de estar disponível para o mercado de trabalho agora no fim do ano. Eu conheço sobre o caos. E vivi um longo processo, temos vivido. Mas a cada processo que nós vivemos, nós ficamos diante de situações em que o controle é tirado das nossas mãos. E às vezes o Senhor precisa tirar totalmente o controle das nossas mãos, para que nós possamos realmente expressar isso. Quem governa no momento em que você não pode fazer nada?
Quem governa naquele momento em que você olha e não vê nenhuma pequena nuvem? Quem governa? Quem fala? Sabe, irmãos, é o tempo de um evangelho genuíno. Me perdoe se a palavra é dura nessa noite, mas é isso que o Senhor quer gerar nesse tempo. Porque quem vai governar é esse povo. Não é um povo que dá glória a Deus e quando chega à noite vai para o computador assistir o que não deve. É um povo que tem o caráter de Cristo impresso. É esse povo. Esse é o pacto, esse foi o preço do sangue derramado para a nossa vida ser genuína, ser verdadeira. Não é tempo mais de uma igreja que cumpre rituais, vestimenta, linguajar, mas é que uma igreja que flui de dentro para fora. Uma igreja em que o primeiro lugar em que você manifesta Cristo é lá na sua casa. É com o seu esposo, com a sua esposa. Sabe, quando meu marido chega ao meio-dia, eu preparando o almoço, filhas na escola, minha bebezinha do lado, e aí ele chega com uma notícia. É nessa hora que eu decido quem governa a minha vida. Se é Adão que vem dizer assim, tudo vai dar errado. Se é a minha alma que ouve a Adão, você está vendo que teu Deus falhou? Talvez eu esteja falando só de mim, talvez você nunca tenha passado por situações em que você sabe o que você carrega, mas na hora que aquela situação vem, na hora que a notícia vem, você ouve, onde está o teu Deus? Não é, pastor? E aí, você tem entregue a sua vida, isso é em frações de segundo, você sabe do que eu estou falando. E aí você tem a oportunidade de, olhando para o meu esposo, dizer dentro de mim, o meu habita em mim, está no controle da minha vida. E nada que se dá na minha vida é a mão do inferno que toca, porque eu entreguei a minha vida àquele que conhece até o fio do cabelo que cai da minha cabeça. Satanás não toca a minha vida. O meu Pai me leva a lugares em que eu preciso ir, muitos deles eu não gosto de estar, mas Ele sabe que eu preciso estar. Você precisa entender isso nessa noite. Você não entregou a sua vida a qualquer um, você entregou a Deus. O que está acontecendo na sua vida é porque Ele precisa te levar nesses lugares em que você fica, sabe como? Sabe como Jesus ficou na cruz? Nu, exposto, com a sua genitália exposta. E o Senhor me diz que tem muitos de nós nos sentindo nessa noite com a genitália exposta, desnudado. Satanás não toca a sua vida, meu irmão. Satanás não levou Jesus para a cruz. Era um projeto do nosso Pai. Não é Satanás que toca a sua vida, mas são lugares que nós precisamos ir para que isso morra em nós e para que Cristo seja formado. Quantas situações eu passei ao longo desses últimos 5 anos e que o Senhor começou esse processo de estreitamento. E quantas coisas que eu já achava que eu tinha a estatura de Cristo como ministra. A bem verdade, irmãos, aqui eu fui consagrada e 20 dias depois meu marido foi demitido. Essa é a realidade. Mas eu tenho convicção de que nem eu nem a minha casa seríamos o que somos hoje, se o Senhor não tivesse nos permitido passar por cada um desse processo, por cada situação em que fomos confrontados no nosso orgulho, fomos confrontados naquilo que nós achávamos que era humildade, fomos confrontados naquilo, não, Senhor, Tu conheces, Tu governas as nossas vidas, o Senhor tem o controle de tudo, né, Tom? Aí são naqueles dias que você tem, e aí você percebe que a tua vida tem que deixar de ser palavras e ser uma convicção gerada aqui dentro. E isso te faz forte, isso te faz inabalável. Nós vínhamos conversando e eu vinha dizendo, e eu vinha pensando, e o Tom e a Nayara compartilhando a história tremenda, e eu vinha falando, Senhor, em quais lugares mais o Senhor pode me levar? Que vão abater a minha imagem, o que eu sou, porque não importa mais, o que Ele construiu em mim é maior do que qualquer imagem, é maior do que qualquer aparência. E é assim que Ele está fazendo com a igreja dEle. Entenda isso, não é Satanás tocando a sua vida. É lógico
que nós colhemos fruto daquilo que nós fizemos. Mas eu creio em uma palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vou traduzir: pastora, eu fiz um monte de coisa errada, eu meti os pés pelas mãos. Meu irmão, se essa noite você traz todo esse histórico à cruz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aonde existir a morte, existe vida. Só que tem uma coisa: vai doer no seu Adão, vai doer na sua alma. Se Deus pudesse me consultar, eu já disse isso a Ele. É meu Pai, eu posso falar com Ele. Se Ele pudesse nos consultar, se Ele pudesse me consultar, não, Senhor, vamos escolher um caminho mais, um atalho. Porque a gente sempre quer governar. O Adão em nós, ele quer tomar o controle das coisas. O Adão em nós, ele quer agir, ele quer se movimentar, ele quer ter uma resposta, ele quer ter uma ação, ele quer ver algo desenhado. Sabe qual é a ação mais difícil para o Adão? Não faça nada, fique quieto. No meio daquela conversa empolgada entre marido e esposa, é você falar assim, é você escutar o Espírito: cala-te. Sabendo que você está certo. Cala-te, humilha-te. Mas Adão, ele quer. Então deixa eu te falar, o processo que você está passando, ele dói sim, mas ele dói em Adão. Agora Colossenses diz que a minha vida está escondida em Cristo. Então sabe qual que é o problema? A nossa vida, e aí Colossenses diz assim, que quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, então eu me manifestarei. Mas sabe por que dói tanto? Porque a gente não quer ficar nesse lugar escondido. A gente quer manifestar a vida de Adão que a gente carrega. E aí só leva na cara, porque dói. Olha para o teu vizinho aí e fala assim: fica escondido. Fica escondido em Cristo. A gente quer se expor, a gente quer resolver, a gente quer dar conta. Os processos que nós passamos, e eu tenho convicção disso, não é Satanás tocando as nossas vidas. São processos que nós temos que passar para que Cristo seja formado em nós. E talvez você esteja me escutando e você está falando isso, mas você não conhece o quadro de doença. Você não sabe a notícia que eu recebi. Você não sabe como está a minha casa. Você não sabe o que tem acontecido. Eu não sei, irmão, eu terei prazer em ouvir. Mas eu sei que o meu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu sei que Ele apontou um caminho naquela cruz. E eu sei que Ele tem um desejo, que a vida do Filho dEle seja realmente impressa em nós e manifesta através de nós. E eu sei que cada processo que eu e você vivemos nesse tempo, e que custa e que dói, é porque Cristo está sendo formado em nós. E me desculpe, os homens talvez não entendam, mas as mulheres entenderão. Não tem processo de formação se não houver dor. Não tem processo de formação se não houver dor. Talvez você, homem, não saiba, mas possa ler. Tem que abrir a coluna, tem que abrir os ossos da bacia, tem que abrir a musculatura, tem que a pelve sustentar a criança que cresce. Ela espreme, comprime o intestino grosso e delgado. Ela sobe o seu estômago. Não gera-se vida se não tiver dor. Para que a vida de Cristo seja gerada em nós, vai doer sim nessa natureza adâmica. Precisa morrer para haver ressurreição. E talvez nós prolongamos o sofrimento, sabe por quê? Porque nós queremos nos agarrar naquilo que o Senhor já disse. Deixa, entrega o teu orgulho, entrega o teu nome, entrega a tua vaidade, entrega o teu direito de estar certo, entrega o teu direito de ter a última palavra. Deixa que isso morra. Eu tenho algo maior para você, eu tenho a minha vida impressa em você. Amém? Vai lá comigo em 1 João no capítulo 5. João 5, 11, 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida.
aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só aí. Sabe, o novo pacto, que nós tanto tratamos e que tem sido tanto ministrado, frases como assim: o primeiro lugar na minha vida é Deus. Essas frases pertencem ao velho homem. O Senhor não veio para ser o primeiro lugar na minha e na sua vida. Ele veio para ser a nossa vida. E é por isso que a palavra diz que quando Ele se manifestar, eu me manifesto. Então, se nesse tempo, nessa circunstância que você está vivendo hoje, aquilo que você entrou com seu coração às vezes angustiado, se você tem se manifestado, me desculpe, mas isso não é vida. E é por isso que o sofrimento vem. Está entendendo? Se você tem se manifestado, se você tem feito, se você tem executado, se você tem pensado, se você tem desenhado, e se tudo isso está fora do que Cristo tem, isso não é vida para Deus. Porque Deus só reconhece como manifestação de vida quando nós apresentamos Cristo em cada uma das situações, da menor a maior. Isso é vida para o Senhor. Nós temos vários tipos de vida. Tem a vida biológica, tem a vida bios, é a vida su, que é a vida nástrofe. Nós já aprendemos, já ministramos sobre isso. Quero relembrar para você. Você tem a sua vida biológica, que é esse corpo que um dia vai parar de respirar, coração bater. Você tem a vida su, que é a vida dos seus pensamentos, da sua alma, do seu intelecto. Você tem a sua vida nástrofe, que são os seus relacionamentos, no trabalho, no casamento. E nós caminhamos sobre essa terra com todas essas vidas. Mas nenhuma delas para Deus é vida. A vida para Deus é aquela que é a vida que se traduz na palavra Zoe, que é a vida de Deus em nós. Então, quando Deus olha para cada uma das situações, para as nossas vidas, em cada uma das situações que nós passamos, Ele busca reconhecer essa vida, a vida do Filho dele em nós. E pastora, como que eu faço isso? Como que eu traduzo isso para o meu dia a dia? Eu quero ajudar você a reconhecer, a identificar em qual pacto você está vivendo. Se é naquele pacto em que você tem que caminhar de domingo a domingo trazendo o teu sacrifício e depois você volta para a tua realidade, ou se é o pacto em que você de fato entendeu que você tem uma nova vida e tudo em você flui a partir dela. Meus irmãos, eu não estou falando de perfeição, porque se o requisito fosse a perfeição, eu era a última a poder estar aqui falando para vocês. Não é disso que eu falo, mas eu falo de um coração rendido ao Senhor, de um coração disposto a aprender, a resolver e a viver cada situação, manifestando a verdade que é Cristo, e não o que eu penso, o que eu acho, o que eu conheço, o que eu vivi, ou a minha história. Quando você recebe essa nova vida, você tem que entender que Deus tem uma vontade para cada coisa nas nossas vidas. Quantos são casados aqui? Amém, a maioria. Quantos são solteiros aqui? Quantos não sabem o que são aqui? A misericórdia, Senhor. Deus tem uma vontade para você dentro do seu casamento. Deus tem um modelo de casamento em Cristo. O casamento que você vive hoje é em Adão ou é em Cristo? Eu sei muito bem o que é um casamento em Adão. O casamento é onde tem que dar a última palavra. O casamento é onde você quer sobressair, onde você tem que ser maior que o outro, onde o sacerdócio é confundido com o mando. Eu mando, você obedece. A ajudadora é confundida com aquela, ele é o cabeça, mas eu sou o pescoço que viro para lá e para cá. Isso não é casamento em Cristo. A questão é que talvez você, como eu, quando entregou a sua vida em Cristo, a Cristo, você não sabia nada de casamento que Ele tinha desenhado. Meus irmãos, não é problema isso. O problema é quando a verdade é colocada num banquete para te alimentar e você tem rejeitado. E você ouve a verdade, você visualiza a verdade, mas você não caminha na verdade. Você recebe a verdade, você ouve a verdade, você não caminha. Por quê? Porque quem caminha é Adão em você. E Adão não tem que caminhar, ele está crucificado. E se ele não está, ele tem que ser todos os dias.
Pastora, como eu faço isso? É quando você entende isso e aí você chega lá na sua casa e tem aquele desentendimento, aquele posicionamento contrário entre você e seu esposo, e você coloca a verdade em prática e você começa a honrar. E o homem busca: pastor, me ajuda, eu quero entender o que é isso de sacerdócio. Eu não sei ser um sacerdote, eu preciso aprender, me ensine. Isso é caminhar na verdade. Eu estou traduzindo talvez em coisas tão objetivas, tão simples para vocês. Mas meus irmãos, o Senhor tem me constrangido. Tem constrangido o meu coração nesses dias. A esse evangelho que é genuíno. A esse evangelho que produz essa transformação dentro de nós, nas nossas casas. Senão não tem sentido eu estar aqui falando para vocês atrás desse microfone e não manifestar isso ao meu esposo que ficou com as minhas filhas em casa. Isso não abala o mundo espiritual, não é isso que me dá autoridade. Não é esse microfone que me dá autoridade. A autoridade que me dá é quando eu fluo na vida que eu carrego. Essa vida me dá autoridade para ministrar. Essa vida me dá autoridade para passar por esses dias em paz. Para entender que tem um propósito sendo construído. Para entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Para ministrar a vida das minhas filhas. Está entendendo? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é por aparência. E como identificar o que a palavra diz? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Como identificar, pastora? Se mesmo conhecendo a Cristo, tendo entregue a minha vida a Ele, tendo trocado de fardo, entregue a minha natureza caída e recebido a vida dEle, como identificar se eu continuo caminhando em Adão? Eu quero ajudar você nessa noite como ministra. A primeira característica de que nós caminhamos no engano de Adão é quando as emoções governam as nossas vidas. É quando nós caminhamos por aquilo que sentimos. É quando o sentimento nos impulsiona a praticar ou não praticar coisas. Porque quando nós entendemos que nós temos a vida de Cristo, quando nós entendemos que nós temos a natureza dele em nós, nós somos um com ele, a gente não sente mais nada, pastora? Sim, claro. Mas a palavra traduz tudo, ela explica tudo. Irai-vos, mas não pequeis. Meus irmãos, o problema não é que nós sentimos. Nosso Deus não é hipócrita, Ele conhece o nosso coração. A hora que meu marido chegou com aquela notícia, eu sei que o Senhor tem o controle, eu sei que Ele tem o governo da minha vida. Meu coração é rendido a Ele, mas na minha natureza humana caída, o medo vem, a palavra vem. O sentimento pode querer vir no meu coração, eu posso sentir. Mas não é o que eu sinto apenas, é o que eu faço com aquele sentimento. Se eu deixo que Ele governe a minha vida, se eu deixo que Ele venha à minha boca, se eu deixo que esse pensamento seja alimentado, está entendendo? Ou se eu pego tudo que eu senti, cravo na cruz e declaro a verdade de Cristo sobre a minha vida. Naquele exato momento, esse turbilhão se dá, os sentimentos vêm, mas eu tenho que pegar cada sentimento e levar à cruz, para que a verdade seja estabelecida. E é por isso que a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Nós convivemos, nós somos seres humanos. Nós como ministros lidamos com as pessoas, e quantas situações vêm, e quantos sentimentos podem ser gerados. Mas quando a gente está vivendo a nova natureza em Cristo, o novo pacto, esses sentimentos não governam. Eu como ministra, eu não fico brava ou alegre com uma pessoa que de repente eu investi, cuidei na vida dela, e de repente ela dá as costas e sai. A minha alma vai até querer levantar sentimentos, mas eu não vou permitir que elas governem e digam o meu amor sobre aquela vida. Eu não posso. Você está entendendo? E isso é um processo de morte e ressurreição. Porque nós vamos sentir. Mas quem decide o que faz com o sentimento é você. Aquela frase que diz assim: pastor, eu não consigo, o que eu sinto é mais forte. Se o que você sente é mais forte, você ainda não foi para a cruz. Porque na cruz o Senhor venceu todo o sentimento. O Senhor venceu a capacidade de nós sermos reféns dos sentimentos. Nós precisamos traduzir a cruz como uma realidade de vida. Sem Cristo, nós somos governados pelos sentimentos. Mas Cristo venceu. Ele venceu essa condição de nos movermos pelos que sentimos.
Então, se eu corro e estou escondida nele, eu não sou mais governada pelo que eu sinto. E isso fala do meu passado, isso fala da minha história, porque muitas das coisas que nós sentimos, elas foram destravadas na nossa infância, no nosso passado, na nossa adolescência, em experiências anteriores. Então você se casa e você de repente conduz o seu casamento pelos sentimentos que você tem, que foram lançados lá atrás, quando você viu o casamento dos seus pais. Ou quando você não viu nenhum casamento. Talvez o que governa a sua identidade hoje é porque lá atrás você foi rejeitado, você foi abandonado. E o espírito de rejeição ainda entrou na tua vida. E hoje você caminha debaixo desse espírito de orfandade que afeta a tua identidade. E aí você precisa tomar atitudes para sempre agradar. Porque você precisa ser aceito. Tudo isso é uma movimentação na velha natureza. Não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é isso que o Senhor tem. Ele tem um fluir onde tudo é genuíno. Onde você não faz as coisas para agradar, mas você faz para honrar. E você não tem medo de que se você fizer ou não fizer, você vai ser rejeitado. Vocês estão entendendo? Pastor, está tudo muito sério. Eu posso continuar? Posso. Amém. Diga assim: eu não sou refém do que eu sinto. Amém. Pastor, até hoje eu tenho sido. Então hoje você não vai ser mais. Apenas decida. Apenas decida. Sabe aquela briga assim que o reino de Deus é tomado pela força? Sabe? É muito fácil eu fazer força contra a Nayara. Olha, eu sou grande, né? Não é isso que o Senhor está falando. Não é para eu fazer força contra o meu esposo e ver quem ganha o queda de braço lá. O reino de Deus é tomado pela força que eu exerço dentro de mim para crucificar todos os dias essa natureza e viver a verdade que é Cristo. Essa é a força que eu e você somos chamados a praticar. Uma vez uma pessoa que era infiel nos dízimos e nas ofertas, ela falou assim: pastora, eu fui ministrado sobre isso, eu estava dando um curso específico sobre isso, e ela falou assim: eu tenho essa dificuldade, eu quero vencer isso, eu não sinto vontade, eu não sinto desejo, o meu coração fica apertado, o que eu faço? Pega o teu envelope, pega o dinheiro sem vontade, pega o dinheiro, domina a tua carne, mostra quem governa, crucifica Adão e vai lá e oferta. E essa pessoa teve a oportunidade de testemunhar depois de algum tempo o quanto Deus proveu na vida dela, o quanto Deus tratou essa área, o quanto Deus transformou essa pessoa de uma pessoa que tinha recém ofertar e ser um abençoador sobre a vida de outros. Meu irmão, não vai descer anjo, não vai tocar instrumento, não vai tocar harpa. É uma guerra aqui dentro, porque tudo já foi consumado em Cristo e Ele habita em nós. Então agora tem que sair a religiosidade, tem que sair o folclore gospel e tem que vir para a realidade das coisas. Essa é a força. Essa é a força que o povo de Deus tem que exercer. É a força onde eu quero falar o que eu não devo para o meu marido e eu calo a minha boca. Primeiro eu obedeço. É o que o pastor ministrava, é a obediência. Nós ficamos às vezes rodando em justificativas, mas tão somente obedeça. E vai doer em Adão. E se estiver doendo é um bom sinal, porque é sinal que você está morrendo. Amém? Se doer é um bom sinal, é porque está morrendo. Só que com o nosso Senhor nada morre sem que algo novo nasça. Nada morre sem que algo novo nasça. Amém? Podemos caminhar mais um pouquinho aqui? Mais um sinalzinho só. Você faz a obra para quem trabalha, para quem ministra, para quem está no som. Você faz a obra. Você tem anos de ministério, mas você se sente longe de Deus, sente um vazio existencial. Você faz. É porque quem está fazendo não é Cristo, mas é Adão. Adão não pode compreender as coisas do Espírito. Adão nos engana. Ele fala: não, ministra, toca, olha como você toca bem, vai lá, dá o seu dom, vai ser bom, você vai ser bem visto. Mas isso vai gerando um vazio existencial, porque Adão não pode produzir nada no Espírito.
Esse é um sinal de que a velha natureza está comandando. Esse é o sinal de que Adão está falando. Diga comigo, Adão, o seu destino é a cruz. Você é um em casa, no trabalho. Você é um na sua casa e você é um no trabalho, outro na escola. Uma vez eu ouvi uma historinha no curso de casados em que o filho falava assim: pai, vamos morar na igreja? E o pai falava assim: por que, meu filho? Ah, porque aqui o Senhor é tão bom. Gente, esse evangelho não leva ninguém a lugar nenhum. Essa vida em Cristo não leva ninguém a lugar nenhum. Em que nós somos um aqui, nesse ambiente de glória, nesse ambiente que nós congregamos. E nós somos outros na nossa casa, no nosso trabalho. Nós nos sentamos para fofoca, para mentira, para intriga. Nós não honramos o local de trabalho. Nós não honramos o nosso professor. Nós postamos coisas nas redes sociais. Nós queremos postar os nossos recados e as nossas vidas em Facebook e Instagram. Qual é a sua motivação? O que te motiva a expor a sua vida? O que te motiva a fazer aquela declaração de amor para o seu marido, sendo que dentro de casa não olha um para a cara do outro? É o tempo da verdade, gente. É essa verdade que vai impactar essa nação. O que tem acontecido no cenário profético é um desenho da realidade do que Deus está fazendo. Um cara que coloca uma prancha de surf e dá entrevista. Eu não estou falando desse ou daquele candidato. Eu estou falando que um cenário do que é genuíno está sendo estabelecido nessa nação. E isso precisa ser na minha e na sua vida. E daí eu posto felicitações ao meu pai, que não sabe nem usar redes sociais, porque eu quero honrar a vida dele, eu quero pintar de boa filha. Me desculpe por estar falando de coisas tão objetivas, mas é o que o Senhor está ministrando no meu coração, pastor. Não é mais tempo disso. Não é essa igreja que vai dominar, não é essa igreja que vai governar, não é essa igreja que vai alcançar os 7 montes, não é. Porque a mentira já está estabelecida, as fakes já existem. Tem que lançar fora tudo que é fake para ficar só o que é fato em Cristo. Amém. Você vive abatido, deprimido, você vive esperando o dia da vitória chegar. Meu irmão, o dia da vitória já chegou. Naquela cruz, quando Ele ressuscitou, a vitória já habita em você. Se você vive esperando o dia da vitória, é porque você vive em Adão, e Adão nunca vai chegar à vitória. Você entende isso? Estou abrindo a minha vida. Como eu posso ministrar isso? Meu marido não está empregado nesse tempo. A minha vitória não está no emprego, no sustento. A minha vitória está em Cristo. E Ele provê todas as coisas. Com emprego ou sem emprego. Ele provê a alegria. Ele provê a satisfação. Ele provê a plenitude. Inclusive Ele provê dinheiro se necessário for. A minha alegria não está nisso. A minha alegria está no fato que eu carrego a vida, a plenitude dele em mim. E aí eu consigo passar por esse tempo em paz. Meus irmãos, tudo isso não é um processo que, nossa, não, tudo isso é construído. Em que Adão chora, em que Adão grita, em que Adão esperneia. Eu estou mostrando para você. Porque o que vai acontecendo na vida do ministério vai apontando um caminho do que tem que chegar à tua vida. Amém? Vou contar um fato e vou encerrar com isso, eu acho. Eu fiz faculdade sou bacharel em Direito e Deus começou esse processo de moer, né? O Adãozinho. E aí eu rendi ao Senhor e o Senhor sabe que eu fiz um pacto com Ele, de que a vontade dEle eu quero que seja a minha e pronto, acabou. Os meus sonhos, as minhas vontades não interessam mais. Eu quero a dEle em mim. E aí eu sempre rendida e tal, e já achando que eu estava né, top. Aí Deus vem e eu já contei, acho que vocês já me ouviram falar disso. E aí chegou, as coisas vão diminuindo, chegou no carro. Aí fomos abençoados, um carro que tem a mesma idade que eu, 77 nasceu o carro, né? Então um carrinho de 41 anos lá. E eu estou contando essa particularidade para você, meu irmão, e talvez me expondo como ministra, mas para você ver como o processo é. A gente declara coisas, a gente fala, e não é que a gente é motivado por engano, mas é que Adão ele é enganoso mesmo. Ele quer te convencer de algo que é verdade e não é. E eu ali totalmente rendida, mas quando eu tive que entrar naquele carrinho de 41 anos,
em que no calor ele é uma verdadeira fornalha e no inverno ele é o frozen. Aí eu vi quanto orgulho eu ainda carregava. Meu irmão, estão abrindo meu coração e eu não sei por que o Senhor está mandando, é porque algo tem que ser ministrado à vida. E quando eu dirigia ali aquele carro, eu falava assim: Senhor, tudo bem, eu sei que eu estou morrendo, é isso mesmo, mas só não quero ver nenhum colega da faculdade, está tudo bem. E aí eu estaciono para deixar minhas filhas na escola. Quando eu paro o meu carrinho, eu ouço uma voz assim: Eliana, quanto tempo! Um colega de faculdade. E aí o Senhor me falou, no momento em que eu ia cumprimentá-lo: aonde está o seu coração? Aonde está a sua verdade? E naquele momento eu morro e falo: a minha verdade está no Senhor. Eu não sou o carro que eu tenho, eu não sou a casa que eu tenho, eu não sou a conta bancária que eu tenho ou não tenho, eu não sou as minhas dívidas, eu não sou um nome no SPC, eu sou portadora da vida de Cristo. Eu manifesto a luz, eu tenho autoridade sobre as trevas. O mundo não tem, eu tenho, inclusive para abençoar aquele colega de faculdade. Está entendendo? Mas é um processo de morte. Naquele momento, o Senhor ministrou ao meu coração: o que você está passando não é Satanás tocando a sua vida, é o Senhor edificando Cristo sobre você. É o Senhor te levando à estatura do varão perfeito, amém? Coloque-se de pé, por favor. As circunstâncias te oprimem, ditam seu sucesso ou fracasso. Meus irmãos, quem se move pelas circunstâncias e vendo as circunstâncias como sucesso ou fracasso, é porque não entendeu o que carrega. É porque não entendeu o que Cristo fez na cruz pela tua vida. E aí você pode me perguntar: pastora, por que eu preciso viver o novo pacto? Porque para Deus, meus irmãos, só isso é vida. O resto não é. O sucesso que você tenha profissional ou não, a quantidade de bens que você tem ou não, o teu trabalho amanhã, para Deus isso não é vida. Para Deus só o que é vida é quando Ele olha para cada um de nós e vê o Filho dEle e vê a vida de Cristo. Isso é vida. E daí fluem todas as coisas. O lugar que você está hoje é uma oportunidade para que Cristo seja manifestado nessa situação. Você não vive o problema, você vive uma oportunidade. Porque o que eu vivo é uma oportunidade de ministrar sobre a igreja, e o que você vive é uma oportunidade de ministrar sobre as vidas à sua volta, se Cristo realmente é uma realidade. E se o fato de viver um novo pacto é somente a vida de Deus através de Cristo, não for suficiente, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Romanos diz que a criação aguarda com ardente expectativa, ela não aguarda a tua manifestação, ela não aguarda a manifestação de Adão, ela aguarda a manifestação dos filhos. A natureza não precisa do meu talento e do seu talento. A criação não aguarda a nossa eloquência, sabedoria e conhecimento. A criação não aguarda os meus diplomas. A criação aguarda a manifestação dos filhos, porque só os filhos portam a vida do Pai. Só os filhos portam a vida de Cristo. É essa manifestação que a criação aguarda. É essa manifestação que cada pessoa ao seu lado aguarda. Essa é uma noite de você se posicionar. E eu queria convidar a igreja a isso. Eu queria convidar a igreja, porque o Senhor fala muito forte ao meu coração isso. Vocês estão sendo alinhados, vocês estão sendo posicionados. E é preciso que hoje você decida, não mais sobre qual pacto você vai entender ou conhecer, mas em qual pacto você vai caminhar. Em qual pacto você vai viver todos os minutos da tua vida. Eu tinha a oportunidade de ministrar uma pessoa sobre a aliança. Eu tenho uma aliança com meu marido. Aqui está o símbolo dela. Mas esse símbolo não garante que eu seja fiel a ele.
O que garante a minha fidelidade a Ele é como eu caminho todos os dias. Você pode estar debaixo de uma aliança com o Senhor, mas o que garante que você a vive é quando você entrega essa fidelidade à tua vida todos os dias e empenha a sua vida nessa aliança. O Senhor tem uma grande obra nessa cidade e Ele precisa de homens e mulheres posicionados nessa verdade. Amém? Eu queria orar pela igreja e eu queria que num ato de rendição, não sei se eu queria que você viesse aqui à frente. Você que quer se render por completo. Você que entendeu que tem caminhado apenas em algumas situações ou no todo, se movimentando no velho homem, no velho pacto. Você que tem vindo sacrificar de domingo a domingo e não entendeu que o sacrifício perfeito já foi feito, que você não precisa mais pagar nenhum preço. Não é agora mais sacrificar, mas é se render. É se render. Eu queria te convidar a vir à frente. Eu queria adorar com você. Eu queria orar pela sua vida. Se a adoração me ajudar, flui nesse som. Amém. Senhor, nós queremos nessa hora. Nós queremos nessa hora, Pai, nos render ao Senhor. Nós queremos nos render completamente ao Senhor. Nós queremos empenhar a nossa vida para viver aquilo que nós carregamos, a verdade. Nós queremos tornar esse processo real dentro das nossas casas. Em primeiro lugar, dentro de nós. Nós queremos cumprir o que a Tua palavra diz. Nós queremos de fato entregar o nosso fardo que é pesado. Pai, viver em Adão é pesado porque tem que sustentar uma mentira, tem que sustentar uma aparência, tem que sustentar uma coisa falsa. E nós não queremos mais isso, Senhor. Nós queremos a Tua verdade. Nós queremos ser expostos por ela. Nós queremos nos expor por ela, Senhor. Nós nos colocamos nus, Pai, como foi feito com Teu Filho. Expõe aquilo que é falso em nós. Expõe aquilo que é mentira em nós. Expõe aquilo que ainda é velho. Expõe aquilo que é produzido da falsidade. Uma coisa fora de casa e outra coisa dentro de casa. É a verdade que se manifesta dentro de quatro paredes. Quando estamos sozinhos, é essa verdade que nós queremos. É a verdade que se manifesta na nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós queremos estabelecemos, Senhor. Nós queremos caminhar nessa verdade. Nós queremos viver dia a dia esse processo em que nós morremos para que a Tua vida seja manifesta em nós. Nós queremos essa realidade sobre a Tua igreja. Nós queremos essa realidade sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade.
Senhor traz em meu coração, pastor, que vem um tempo de conserto. Conserto nos casamentos. E uma das grandes atuações do Adão em nós, ele já começar a contrariar a palavra que foi liberada. Ele começar a lançar na sua mente. O Senhor me diz isso nessa hora. Tem pessoas já com esse pensamento: mas eu caminhei assim até hoje, e agora de repente eu mudo. É de repente mesmo. É de repente mesmo. Essa é a força que você precisa exercer. Maridos, vocês vão ter que se consertar com as suas esposas. Vocês vão ter que pedir perdão. Vocês vão ter que se arrepender. Vocês vão ter que buscar no Senhor como falar, como tratar, como agir. Ao Senhor me mostra um marco zero. Alguns vão ter que recomeçar do zero. E isso é maravilhoso, porque viver uma vida de engano é horrível, mas você pode começar do zero. Isso é tremendo, isso não é fracasso, isso é sucesso. Porque você entendeu o que você porta. E isso gera um arrependimento genuíno. E isso me posiciona no novo lugar, em que eu começo e faço tudo novo. Nova todas as coisas. Haverá concertos dos casamentos. Pais e filhos. Talvez você tenha caminhado até hoje, vivendo o Evangelho, mas debaixo da atuação de Adão. Você tenha tratado seus filhos, lançado palavras de morte, lançado sementes de morte. Vem um tempo de conserto, o Senhor diz. Vem um tempo de conserto de pais e filhos. Vem um tempo de conserto no serviço, nos trabalhos. Um novo nível de honra. Quando o pastor ministrava sobre honra, funcionários que honram o seu emprego porque entendem que o Senhor os posicionou ali. Funcionários que têm reclamado do seu trabalho e murmurado, não estão entendendo. O Senhor te posicionou para manifestar a verdade que você carrega. Vem um tempo de conserto, vem um tempo de reposicionamento. Então somente decidam, igreja, viver isso. Então somente decidam se render. Então somente decidam se expor para que a verdade seja formada. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós queremos selar essa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Nós não abrimos mãos de ser posicionados nessa verdade. Nós queremos isso. Eu declaro essa verdade estabelecida. Eu declaro um novo tempo. Hoje é o segundo dia do mês de dezembro. Hoje é o segundo dia do último mês do ano. O Senhor não depende do nosso calendário, mas eu vejo isso de forma profética. Um tempo para fechar ciclos nesse ano. Um tempo para fechar uma forma de se movimentar. Um tempo de dar basta em alguns ciclos e abrir novos ciclos, diz o Senhor. Apenas se posicione, igreja. Começa uma onda de conserto sobre a vida de cada um de vocês, para estabelecer algo novo sobre o ano de 2019. Esse mês de dezembro, o Senhor vai fechar ciclos, vai estabelecer consertos, para que vocês comecem o ano alinhados com aquilo que Ele tem. Nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu favor, pela tua graça. Nós te louvamos porque o Senhor nos posiciona na tua verdade. O Senhor aponta o caminho e o Senhor nos posiciona nesse caminho. Eu abençoo essa casa. Eu abençoo a liderança. Eu declaro sabedoria sobre o ministério. Eu declaro um novo nível de adoração. Eu declaro uma adoração que vai manifestar aquilo que carrega, e não mais aquilo que conhece, mas aquilo que carrega. Eu declaro uma adoração que vai fluir sem instrumento, sem melodia. Eu declaro uma adoração que vai fluir das vidas, vidas em retidão, vidas impressas com o caráter de Cristo. Eu declaro essa adoração sobre essa casa. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Amém.